Vamos estar iniciando, nós estamos lendo o nosso livro, né? O nosso livro Ative os Seus Poderes Espirituais, e nós estaremos hoje, a partir da página número 40, estaremos vendo um assunto que é de extrema importância para a nossa vida espiritual como cristãos. Quem não desenvolve, né, isso que vamos ver hoje, com certeza terá grandes dificuldades, não só a nível de crescimento espiritual, de desenvolvimento espiritual, como também a respeito da própria salvação. Bem, queridos, vamos ler aí o nosso capítulo, né? Capítulo 4. Vamos estar falando hoje sobre arrependimento. O arrependimento, ele tem várias características que nós vamos apresentar aqui hoje. E a partir do momento que compreendemos o que é o arrependimento e que as nossas vidas, elas entram dentro de uma rotina, né, de arrependimento, nós compreendemos que as coisas elas ficam muito melhores e experimentamos cada vez mais algo maravilhoso da parte do Senhor para transformar a nossa forma de ser, a nossa forma de viver. O texto aqui inicial que vamos ler é o texto de Marcos, capítulo 1, versículo 4, que diz o seguinte: você que está aí, né, você que ainda não tem o livro, mas até você também que tem o livro, é importante que você tenha aí papel e caneta. Nós estamos no estudo, então é importante que você possa estar escrevendo, fazendo suas anotações, e também quando surgir alguma dúvida, você anotar, porque depois nós vamos estar tendo a oportunidade de compartilharmos, de interagirmos, e você pode fazer suas perguntas para tirar a sua dúvida, ok? Bem, o texto que nós vamos ver é o texto de Marcos, capítulo 1, versículo 4, em que o escritor, né, o Marcos, ele diz assim: apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Veja que esse texto de Marcos é um texto que já inicia a trajetória da revelação do Messias. Ele começa dizendo que veio alguém antes, preparando um caminho, e que nesta preparação do caminho foi introduzido um ensinamento ou uma doutrina que seria essencial para todos aqueles que viessem a ter a experiência de se encontrar com o Messias, com o Salvador, com aquele que é o enviado de Deus, o ungido de Deus, para resgatar o homem dos seus pecados. Temos visto desde o começo dessa série de estudos que lá no Jardim do Éden tudo se inicia de uma forma muito agradável, mas depois se torna algo caótico e há uma problemática muito grande que precisa ser resolvida, que é a questão da volta do homem para o seu Criador. Então, aqui neste Evangelho de Marcos, nós vamos encontrar um relato dizendo que um homem veio antes do Messias, pregando o arrependimento de pecados e batizando as pessoas. E quando perguntamos por que é necessário se pregar sobre este assunto, sobre arrependimento, será que Deus não poderia ter feito de outra forma? Será que era necessário que realmente todo ser humano passasse por esse processo em que ele precisaria abrir o coração para se arrepender dos seus pecados? Será que Deus não poderia ter feito de outra forma? Não, Deus não poderia ter feito de outra forma. Porque é necessário que haja uma ligação, uma conexão entre o homem e a divindade. E para que essa conexão aconteça, tem que ter um meio para isso. A conexão entre o homem e Deus havia sido obstruída por causa dos pecados. Imagine o pecado como uma sujeira dentro de um cano. Tá? Para que a água possa fluir dentro dos canos, é preciso que a sujeira seja removida. Então ali nós podemos colocar sabão, podemos colocar algum ácido dentro do cano para poder dissolver aquela sujeira, a fim de que quando houver a limpeza, a água flua naturalmente e ela possa chegar na torneira e beneficiar todas as pessoas que abrirem a torneira. Da mesma forma, o arrependimento. O arrependimento, ele é justamente
esse sabão, esse ácido que se coloca dentro do cano. Nossas vidas são esse cano, que estão sujas por causa do pecado e que nos impedem de receber o fluxo da presença de Deus porque estamos entupidos. E para que haja um desentupimento, é necessário um arrependimento acontecendo, sendo algo real, algo que venha fazer parte da nossa vida, porque o arrependimento, ele nos purifica por dentro, ele, na verdade, ele abre espaço por dentro para que possa fluir na nossa vida a palavra de Deus, a presença do Senhor, a manifestação da sua glória e a transformação de caráter para que possamos ser a imagem e semelhança do nosso Deus. E aí, quando somos livres, podemos transmitir isso para todas as pessoas que ainda se encontram também debaixo da sujeira do pecado. Eu tenho aqui uma declaração, né? Um dos maiores avivalistas do século XX, chamado D.L. Moody. Ele foi um dos avivalistas mais importantes no cristianismo nesse período. Ele era um homem simples, um encanador, que teve aí uma experiência tão maravilhosa com Deus que ele pôde alcançar muita gente em suas pregações. O nome dele é Dwight Lyman Moody. Todos aqueles que estudam teologia e que conhecem a questão dos avivamentos, né, da história, sempre encontram esse homem que foi um homem maravilhoso. Como eu falei, ele era um encanador, um homem simples, que decidiu se consagrar ao Senhor, decidiu apresentar a sua vida, e o Espírito Santo veio sobre ele de uma forma tão maravilhosa, tão excepcional, que ele foi usado na área de curas e milagres. E para você ter uma ideia, né, eu já falei isso aqui algumas vezes na igreja, mas para você ter uma noção, você que está chegando agora, D.L. Moody, ele em seu ministério ressuscitou 17 mortos. Deus usou ele e ressuscitou 17 mortos para que o evangelho fosse visto de uma forma sobrenatural. Então, ele diz o seguinte, ele diz que tanto os cristãos como os não cristãos, todos precisam passar pelo arrependimento. E ele fala aqui que há 5 coisas que fluem do verdadeiro arrependimento. E essas 5 coisas são a convicção, a contrição, a confissão de pecados, a conversão e a confissão de Cristo diante do mundo. Essas 5 coisas, elas derivam do arrependimento. E eu acho interessante ler para vocês aqui algumas declarações que ele faz a respeito disso. Então ele diz que se um homem confessa ser convertido sem reconhecer a atrocidade de seus pecados, provavelmente se transformará num ouvinte endurecido que não irá muito longe. Então, no primeiro sopro de oposição, na primeira onda de perseguição ou ridículo, eles serão carregados de volta para o mundo. Então, veja o que é que ele está dizendo. Que um homem, para ser reconhecido, né, nele o arrependimento, ele precisa ter consciência da atrocidade que ele causou. Que os seus pecados, eles são destrutivos. Que seus pecados, eles são instrumentos de destruição, não só na sua vida, mas também na vida de outros. Ele está dizendo que se alguém diz que é um convertido, mas que não passou pelo processo do arrependimento, essa pessoa provavelmente ela não irá muito longe. E diz que no primeiro sopro de oposição, quando ela se deparar com as resistências, com adversidades, com contrariedades, logo, logo essa pessoa vai voltar para o mundo, porque não houve nela um arrependimento verdadeiro, genuíno. Então ele diz o seguinte, eu creio que é um erro lamentável conduzirmos tantas pessoas à igreja que nunca experimentaram a verdadeira convicção de pecados. E aí eu concordo com ele, porque baseado nessa afirmação, nesse entendimento, é que nós chegamos à era em que estamos hoje, onde temos tantas pessoas que entraram na igreja e que ainda estão na igreja, mas que pelo fato de não terem experimentado um arrependimento genuíno, verdadeiro, intenso, o arrependimento que é esperado por Deus, essas pessoas elas têm causado muito escândalo com os seus testemunhos, com o seu comportamento,
que realmente têm envergonhado o Evangelho. Pessoas que não se arrependeram são pessoas que têm a tendência a cometer as mesmas atrocidades que cometiam antes. Então, ele diz assim, que o pecado no coração do homem é tão obscuro hoje quanto foi em qualquer outra época. Às vezes eu penso que está mais obscuro, porque quanto maior a luz que uma pessoa tiver, maior a responsabilidade. E por conseguinte, maior a sua necessidade de profunda convicção. Está dizendo que quanto mais você conhece a palavra, quanto mais você conhece a Deus, mais há uma necessidade no seu coração de arrependimento. Até que a convicção de pecados nos faça cair de joelhos, até que estejamos completamente humilhados, até que tenhamos perdido toda a esperança em nós mesmos, não podemos encontrar o Salvador. Então, a ideia dele, né, ou a revelação que ele tinha a respeito do arrependimento, é algo muito profundo. Porque ele diz que se alguém se arrepender, ou diz que se arrepende, mas não tem experimentado essas coisas aqui, que o faz cair de joelho, o faz se sentir completamente humilhado, até que tenha perdido toda a esperança nele mesmo, essa pessoa ainda não pôde encontrar o Salvador. E por que não? Porque quando nós encontramos o Salvador, nós temos uma experiência prática de dependência. Nós sentimos que nós não podemos mais fazer ou ser aquilo que nós éramos e fazíamos antes. Nos sentimos totalmente desprovidos de forças da carne e passamos agora a desenvolver em nós uma dependência do Espírito Santo, e tudo o que vamos fazer, nós sempre perguntamos a Deus antes de fazer. Tá? Ele diz aqui que há 3 coisas que levam para a convicção, que é a consciência, a palavra de Deus e o Espírito Santo. Todos esses 3 são usados por Deus. E ele diz que muito antes da palavra ser escrita, Deus ele trabalhava através da consciência. Tá? Lá no Jardim do Éden, nós vamos encontrar Adão e Eva, que eles foram trabalhados por Deus e tiveram uma experiência com Deus a nível de consciência, num relacionamento pessoal, mas um trabalhar de Deus de consciência na vida deles. E vemos também que, com o passar do tempo, os irmãos de José, eles tiveram uma experiência muito marcante nas suas vidas, porque eles tiveram a maldade, a perversidade de prenderem José numa cova e de venderem ele como escravo. Porém, eles fazem uma declaração, né, onde eles dizem o seguinte: na verdade, nós somos culpados no tocante ao nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava e não lhe acudimos. Olha o que é que eles estão dizendo aqui. Que eles se sentiam culpados por terem lançado José na cova e por terem visto a angústia profunda de José, gritando, pedindo, implorando para eles tirarem daquela cova escura. E eles ignoraram totalmente, porque estavam com raiva de José naquele momento. Mas 20 anos depois, aquilo ainda martelava na cabeça deles, martelava na consciência deles. E eles não conseguiam se livrar do sentimento da culpa. O sentimento de culpa batia fortemente na sua cabeça, na sua mente. E eu acredito pessoalmente que todos os dias da vida daqueles irmãos, eles ouviam a voz de José na sua mente, gritando, desesperado, pedindo para poder ser tirado daquele lugar. E eles ignoraram. Nós vemos que a consciência, ela era trabalhada por Deus. Quando alguém não tem acesso à palavra de Deus, Deus sempre vai trabalhar por meio da consciência. Porque a consciência, ela diz o que é certo e o que é errado. Porém, a consciência, ela tem um pequeno probleminha que a gente vai ver já. A consciência que nós implantamos nos nossos filhos, quando nós ensinamos a palavra de Deus, essa consciência se propaga na vida deles. Por isso que Deus diz lá no livro de Provérbios, né? Ensina a criança no caminho que ela deve seguir, e mesmo depois de velho, ela não se desviará do caminho. Então, aqui nós encontramos essa verdade, que a consciência,
ela tanto acusa, como ela inocenta o ímpio. E D.L. Moody diz isso bem claramente. Ele diz que é a consciência que acusa ou inocenta o ímpio. Diz que a consciência é uma faculdade divina implantada no homem, que o pede para fazer o que é certo. Então a nossa consciência sempre vai pedir para que a gente faça o que é certo. Aí, quando nos deparamos com a hora da decisão, em que a consciência pede para fazermos o que é certo, mas as nossas vontades carnais pedem para que a gente faça o que é errado, nós chegamos num ponto de decisão. E aí a nossa consciência, né, ou a nossa razão, caso, ou os nossos sentimentos, se nós deixarmos eles tomarem conta, é que vão decidir. Ou a razão, por meio da consciência, ou os sentimentos que vão nos levar para poder realizar o desejo da carne. Alguém disse que a consciência ela nasce quando Adão e Eva comem do fruto proibido. Na verdade, pessoalmente, eu não acredito nisso. Eu acredito que a consciência já foi criada com o homem naquele momento ali em que Deus o fez do pó da terra. E também quando Deus cria Eva e que já coloca nela ali, né, uma imagem e semelhança muito agradável, tanto da sua boa vontade, como também uma forma maravilhosa de atrair o homem, né, para ela. Aqui nesse momento, a consciência ela começa a ser desenvolvida a partir do crescimento do homem. Não que o homem foi consciente ou teve consciência das coisas apenas quando ele pecou. Eu acredito que, mesmo sendo inocente, porque ele estava no período da inocência, quando ele estava no período da inocência, que é o período antes do pecado, mas já havia consciência. O homem já era consciente das coisas. Agora, não era consciente no sentido de consequências destrutivas. Até porque eles nunca tiveram experiência aonde perderam alguma coisa, aonde sofreram algum dano. Pelo contrário, eles sabiam das coisas, Deus estava ensinando a eles pessoalmente, como nós já falamos aqui em outras aulas, que todos os dias, quando Deus descia no pôr do sol para falar com Adão e com Eva, Deus estava ensinando para eles coisas que eles não sabiam. E ali uma consciência estava sendo formada. Agora, a questão de consciência, de erro, de consequências e de perceber e sentir a dor, sentir a perda, sentir a destituição da presença de Deus, isso realmente só depois da queda, tá certo? Então vamos deixar isso bem entendido. A consciência, ela julga, mesmo contra a nossa vontade, os nossos pensamentos, as nossas palavras e ações, aprovando e condenando de acordo com a sua avaliação do que é certo ou errado. Uma pessoa ela não pode violar sua consciência sem sentir a sua condenação. Isso quer dizer que ninguém pode fazer algo errado e a consciência acusar e ela ficar em paz. Não. O juízo condenatório da consciência em alguém por ter feito algo errado é uma coisa que o ser humano ele tem que se submeter, ele tem que aceitar, porque foge das suas forças. A consciência é muito maior do que os seus sentimentos, do que os seus prazeres, mas principalmente a nível de sentimentos que eu falo aqui. Então, os seus sentimentos não vão, de alguma forma, ignorar o peso do juízo da consciência. Todo mundo que faz algo errado, por mais que diga assim, não é tão errado assim. Lá no fundo, ela vai começar a desenvolver um peso de consciência, um peso que vai trazer a ela uma sensação de desânimo, de desmotivação, uma sensação de uma vergonha, mesmo que seja aparente, e aí é onde a gente vai trabalhar isso depois, que aí não é arrependimento, nós vamos tratar aí de remorso, tá? Mas a consciência, ela não permite que alguém viole o seu juízo condenatório, tá certo? Então, todas as pessoas que sentem o peso da consciência, elas vão se sentir mal, elas vão se sentir, de alguma forma, pressionadas com o peso sobre elas e que esse peso pode levá-las para uma atitude que seja destrutiva mais à frente. E até mesmo
um suicídio, dependendo do grau de sentimento de culpa que a pessoa esteja sentindo. Então, ele diz que a consciência não é um guia seguro. E aí a gente pensa, poxa, mas Deus trabalha tanto na questão da consciência. Sim, Deus trabalha na consciência do ser humano, enquanto o ser humano não tem acesso à palavra de Deus. Porque ele fala, né, para quem chegou agora, nós estamos falando de um dos maiores avivalistas do século XX, que é o D.L. Moody, e ele diz que a consciência não é um guia seguro, porque frequentemente ela só dirá que uma coisa é errada depois que você pratica. Então a consciência só vai mostrar para você, fazer você sentir realmente na pele que algo é errado quando você pratica. Ela precisa ser iluminada por Deus, porque ela faz parte de nossa natureza caída. Então ninguém pense, ninguém sinta segurança na sua consciência. A consciência, muitas vezes, ela só é ativada depois que a gente comete o ato pecaminoso. E a gente diz, poxa, por que eu fiz isso? Eu não devia ter feito isso. Mas antes, mesmo que você tivesse aquele sinalzinho, olha, isso aí não pode ser feito, não faz isso, não vai dar certo. O fato de haver um desejo na sua carne, querendo que você faça determinada coisa, vai de alguma forma suplantar, vai fazer com que seja abafada a voz da consciência. Então, quando você faz, depois que você faz, que você sente que aquilo não é certo, aí a consciência aflora com força e ela vem com um juízo condenatório sobre você, dizendo que o que você fez é tão maligno, tão perverso, tão horrível, que Deus não vai mais aceitar você. E aí é onde entra a atuação de Satanás. Porque o diabo ele vem através do peso da consciência para fazer com que o homem se sinta culpado de tal forma que ele rejeite o próprio perdão de Deus para ele, se ele se arrepender.